Olá, estamos aqui mais uma vez para mais um estudo da lição e vamos pedir a sabedoria de Deus, a sua guia para entendermos a sua palavra. A lição dessa semana vem falando sobre vivendo totalmente pela graça. Nós temos aqui a experiência do apóstolo Paulo, onde ele reconhece que a sua salvação vinha exclusivamente da graça de Cristo. Os méritos de Cristo, é que traziam a salvação para a sua vida, A nossa salvação, queridos amigos, estimados irmãos, é única e exclusivamente pelos méritos de Cristo, pela graça de Deus em nossa vida. E é isso que nós devemos reconhecer, é isso que nós devemos a cada dia buscar, A nossa salvação em Cristo Jesus, a sua graça. Isso quer dizer, irmãos, também que a graça de Deus é um dom. A graça de Jesus é um dom de Deus, Um dom significa que é um presente. A graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus, a nossa salvação é um presente. É um presente, é algo imerecido, nós não merecemos. Mas pela graça de Jesus, mas pelos méritos de Jesus, Deus nos dá esse presente que é a nossa salvação. E nós devemos nos alegrar com isso, Nós devemos, então, nos voltar para Deus mais e mais por causa desse dom imerecido que Ele dá a cada um de nós, a salvação, sem a necessidade dos méritos humanos. Mas isso não quer dizer que as obras não fazem parte. Nós vamos ver aqui o lugar das obras, Nós vamos ver aqui o lugar da guarda da lei também, da guarda da lei de Deus. E Paulo dizia assim, Gálatas 2, verso 20: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando do seu relacionamento com Cristo, Um relacionamento tão profundo a ponto dele descrever aqui, dizendo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora levo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, Então Paulo aqui estava reconhecendo a sua dependência de Cristo, que ele não produzia boas obras, por si mesmo, para ser salvo, mas que ele, estando ligado a Cristo, sendo salvo pela graça de Deus, então ele produzia boas obras. Boas obras, que vinham pela fé. Boas obras que vinham pela fé no Filho de Deus. Da mesma forma, nós também não somos salvos pelas nossas obras. Da mesma forma, nós somos salvos pela graça de Deus, agora para produzir boas obras, Então as obras têm o seu lugar, mas o que nos salva é a graça de Deus. Nos salva para produzirmos bons frutos, nos salva para produzirmos as boas obras pela fé em Cristo Jesus, Então, estando ligados em Cristo, mesmo vivendo nessa carne, nós também podemos ser obedientes à palavra de Deus, como Paulo aqui está falando, Podemos viver nessa carne a fé do Filho de Deus, E então, porque vivemos na fé do Filho de Deus, nós podemos então produzirmos bons frutos, E produzindo esse bom fruto, que é também a guarda da lei de Deus, que é um bom fruto, porque já estamos salvos pela graça de Deus, então nós produzimos esse bom fruto, que é a guarda dos mandamentos de Deus, Então é porque somos salvos pela graça, é que produzimos esses bons frutos, a guarda da lei de Deus, E essa graça de Deus é que nos torna vitoriosos, essa graça de Deus é que nos dá a capacidade de vivermos uma vida fiel a Deus aqui nesta terra, Diz assim o Espírito de Profecia: a genuína fé se apropria da justiça de Cristo, e Jesus faz do pecador um vitorioso, pois se torna participante da natureza divina, e assim a divindade e a humanidade se combinam. Então, pela graça de Deus, nós somos salvos para produzirmos boas obras, E não o contrário. E nós podemos então entender aqui que essa graça, ela depende de um relacionamento que nós devemos ter com Deus, Um relacionamento íntimo, como Paulo aqui demonstrou, o seu relacionamento íntimo de dependência com Cristo. Só assim nós podemos alcançar esse favor imerecido, nós iremos alcançar, então, a graça de Jesus, quando nós aceitamos a sua salvação, quando nós aceitamos o seu sacrifício em favor da humanidade, em favor de cada um de nós.
Quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador e que é por meio dele, por meio dos seus méritos, é que obtemos verdadeira redenção. O primeiro tópico nos fala a regeneradora graça de Deus. A letra A, como Paulo apresenta a graça de Deus no plano da salvação e a atitude com a qual devemos aceitá-la. Gálatas 2, 15, 18, Efésios 2, 8 a 10. Diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Efésios 2, 8 a 10. Estou lendo aqui as principais partes. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós aprendemos aqui que o homem é justificado pela graça de Deus e não pelas obras, pela obra da lei, né? A obra da lei, a lei não nos salva, mas a graça de Deus nos salva, sim. E a salvação é obtida única e exclusivamente pelos méritos de Cristo, pela graça de Deus, né? Que nos dá por intermédio de Cristo, pelos seus méritos, e não pelos nossos próprios méritos, não pelas nossas próprias forças, né? A graça de Deus é um favor imerecido concedido a cada pecador, né? É um presente merecido para cada um de nós, né? É porque eu fui salvo pela graça de Deus, é que eu pratico em Cristo Jesus as boas obras, né? Isso, pratico as boas obras da lei, isso como resultado da minha salvação pela graça em Cristo Jesus. Então nós aprendemos muitas coisas interessantes aqui nesse tópico, né? As boas obras, a observância da lei de Deus é uma exteriorização da minha fé em Deus, né? Por isso que nós devemos então nos apegarmos a Cristo, porque dele surge então toda essa nossa vontade de praticarmos as boas obras. Então nós praticamos as boas obras não para sermos salvos, mas porque já estamos salvos pelos méritos de Cristo, pela graça de Cristo, é que praticamos então essas boas obras, né? Então, a graça de Deus é que nos transforma. A graça de Deus nos regenera de dentro para fora, nos capacitando para vivermos de acordo com a sua própria palavra, né? Então, não é algo que fazemos por nós mesmos. Na verdade, é a ação do Espírito Santo trabalhando em cada coração, né? É a obra do Espírito Santo trabalhando, regenerando cada coração, operando e nos dando a capacitação para vivermos conforme a vontade de Deus. E nisso não há mérito de homem algum, né? Nós precisamos então apenas aceitar o dom de Deus, a sua graça merecida por Jesus e obedecermos a sua palavra. Na verdade, a obra de salvação é uma obra que começa no próprio Deus e termina no próprio Deus por meio de Cristo, né? Atuando então agora em favor do ser humano, por meio da sua graça, nos capacitando para vivermos de acordo com a sua palavra. Diz assim o Espírito de profecia: o sumo pastor é o juiz e ilustra os grandes princípios que devem regular o procedimento de ajuste de contas com seus servos, que são justificados pela fé e julgados pelas obras. A fé opera por amor e purifica a alma da contaminação moral, a fim de que se torne um templo para o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé viva capacita o possuidor a apegar-se aos méritos de Cristo, habilitando-o a extrair grande conforto e contentamento do plano da salvação. Embora devamos estar em harmonia com a lei de Deus, não somos salvos pelas obras da lei. Contudo, também não podemos ser salvos sem a obediência da lei. A lei é o padrão que serve de medida para o caráter. Mas não podemos guardar os mandamentos de Deus sem a graça regeneradora de Cristo. Só Jesus pode nos limpar de todo pecado. Ele não nos salva pela lei, mas também não salvará pela desobediência da lei. O segundo tópico nos fala sobre compreendendo a graça. Vamos compreender um pouquinho aqui a graça de Deus.
A letra A. Aqui é comparada toda tentativa de obter a salvação pelas próprias forças ou mediante qualquer suposta realização pessoal. Gálatas, na verdade Gênesis 4, 3 a 5, aqui nos mostra as ofertas de Caim e Abel, quando Deus requeriu que eles apresentassem uma oferta. Diz assim: aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se fortemente Caim, e descaiu-lhe o semblante, né? Então, ao que é comparada toda tentativa de obter a salvação pelas próprias forças. Então, a tentativa de obter a salvação pelas próprias forças, pelos próprios méritos, é um esforço em vão, né? Nada que eu faça da minha própria força, nada que eu faça da minha própria mentalidade vai me trazer a salvação em Cristo Jesus, né? Então nada me dará esse direito aqui nesse mundo, a salvação, nem um sacrifício humano. Nós podemos ver aqui como o sacrifício de Caim, né? Se esforçou tanto para mostrar, para apresentar para Deus algo exterior, né? De uma forma bonita, tentou fazer o melhor com a sua própria força, mas ele não estava obedecendo à palavra do Senhor, né? Então por fora os homens podem ver uma oferta bonita, mas Deus conhecia o coração de Caim, Deus sabia realmente como estava o seu coração, né? E nós podemos ver aqui que por fim ele foi rejeitado, ou seja, ele confiou nas suas próprias obras, confiou nos seus próprios méritos. E Abel, que havia seguido a palavra do Senhor, que confiou na vontade de Deus, ele teve então a misericórdia do Senhor, né? E então obedeceu e ele foi salvo. Então nós vemos aqui a diferença, né? Caim confiou nas suas próprias obras, na sua própria força, quis seguir os seus próprios planos e em detrimento da vontade do Senhor, né? Então nós podemos ver que a graça de Deus é que nos salva. Não é nossa própria força, não é a nossa própria força, a nossa própria inteligência, a nossa própria sabedoria. Tudo isso é um esforço em vão. Se tudo isso não for gerado do Espírito Santo em nossa vida, nada disso vai valer a pena. Se um homem pudesse salvar a si mesmo pelas próprias obras, então poderia ter algo em si mesmo para celebrar. Foi isso que aconteceu com Caim. Ele viu o seu esforço grande, o seu grande esforço, ele viu a sua oferta muito bonita, então ele se gloriou na sua própria obra, né? Começou a celebrar a si mesmo, né? E não a Deus que havia operado, que estava tentando operar em seu coração. O esforço que o homem faz pelas próprias forças a fim de obter a salvação é representado pela oferta de Caim, né? Então nós vemos aqui então que qualquer esforço da nossa parte para nos salvar é um esforço em vão, porque nós somos salvos totalmente pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos transforma, é a graça de Deus que toca no coração daquela pessoa que está longe da casa do Senhor. É a graça de Deus que vai tocando através do Espírito Santo, tocando no coração daquela pessoa que está longe e vai trazendo aquela pessoa, né? Então, é pela graça de Deus é que somos transformados em um novo ser. E por meio dela é que mudamos de vida, né? É por meio dela que somos salvos, pela graça do Senhor. Nenhum esforço humano, então, tem mérito aqui nesse trabalho, nessa obra. A letra B. O que a graça de Deus realmente faz por nós? Tito 2, 11 a 14. Depois Tito 3, 4 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a graça de Deus há se manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Tito 3, 4 a 7.
Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, salvou-nos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então nós vemos aqui, irmãos, a graça de Deus nos transforma, né? É a graça de Deus que nos transforma, é a graça de Deus que nos salva, ela faz tudo isso por nós. É a graça de Deus que nos capacita a vivermos uma vida de santificação, uma vida de abandono do pecado, né? Quando nós nos aproximamos de Deus, de Cristo, a graça de Deus se apodera de nós, né? Então nós renunciamos ao pecado, aos prazeres desse mundo, temos uma vida de arrependimento, verdadeiro arrependimento, né? Então a graça de Deus faz tudo isso por cada um de nós, né? Então quando nós aceitamos a graça de Deus, ela nos alcança, ela vai tocando os nossos corações, nos fazendo voltar ao caminho do Senhor, né? Aquilo que nós entendíamos que era certo, agora vemos que na verdade era errado. Então o Espírito Santo vai iluminando a nossa mente para que possamos entender qual realmente é a boa e perfeita vontade de Deus, né? Então ele vai mudando, transformando o nosso modo de pensar, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, de entender a palavra do Senhor, né? Vai nos dando uma nova mentalidade. Tudo isso a graça de Deus faz por nós, né? Vai nos dando uma nova mentalidade, um novo entendimento, e vamos entendendo as nossas próprias obras falhas diante da vontade de Deus, né? Diante da perfeição que Deus é. E a graça de Deus nos capacita pelo Espírito Santo, então, a sermos herdeiros do reino de Deus, né? E isso nós precisamos, então, aceitar esse trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, porque só assim podemos alcançar a salvação sendo herdeiro de Deus, né? Herdeiro com Cristo, na grande salvação ali da vida eternal, novo céu, uma nova terra. Então a graça de Deus faz todo esse trabalho por cada um de nós. Jesus está no Santo dos Santos agora, comparecendo perante Deus por nós. Ali ele não cessa de apresentar seu povo, momento a momento, completo nele. Contudo, porque somos assim representados perante o Pai, não devemos imaginar que podemos abusar da sua misericórdia e nos tornarmos descuidados, indiferentes e egoístas. Cristo não é ministro do pecado. Somos completos nele, aceitos no amado apenas quando permanecemos nele pela fé. Então nós vemos aqui, irmãos, que a graça de Deus nos dá privilégios e também responsabilidades, né? Cristo não é ministro do pecado, ele não está ali para referendar ou para referendar nossos pecados, nossa vida de pecado, mas está ali para nos perdoar, está ali diante de Deus para expiar o nosso pecado, né? Então a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, ele nos oferece a sua graça, somos salvos por sua graça, e a sua graça trabalha em nossos corações. Nós precisamos então aceitar o trabalho do Espírito Santo para termos uma mudança de vida. Se continuarmos na mesma vida, na vida do velho homem, é que não aceitamos então a graça de Deus ainda e nos tornamos então egoístas e continuamos a viver uma vida de pecado, né? Mas quando realmente nós aceitamos a salvação em Cristo Jesus, Deus, Cristo Jesus, nos completa-nos pela sua graça diante de Deus. Então, o seu sacrifício é perfeito e nós somos aceitos, então, diante de Deus, né? Então, Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado e a sua graça não é licença para vivermos numa vida de pecado, mas uma vida de regeneração. Ele quer nos regenerar pela atuação do seu Santo Espírito em nossas vidas. Cabe a cada um de nós, então, aceitarmos a atuação da graça pelo Santo Espírito por Cristo Jesus em nossa vida e termos então assim uma nova vida. A letra C, explique a profundidade da nossa tremenda e contínua necessidade de graça. A nossa contínua necessidade da graça de Deus. 2 Coríntios 3, 3-5, Gálatas 2 e 19. Diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra,
mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que precisamos da graça de Deus dia a dia, né? Temos aqui a graça de Deus como algo bem profundo, né? A graça de Deus. Não é algo apenas exterior, como diz aqui a palavra do Senhor, não quer apenas que esteja escrita nas tábuas de pedra, né? Não apenas escrita na Bíblia, mas algo que seja do interior. Deus quer implantar a sua lei no interior de cada ser humano, né? Para que a sua transformação seja algo verdadeiramente de dentro para fora, mostrando então assim a atuação do Espírito Santo que imprime a lei do Senhor em nossos corações, né? Então é tão profundo que Deus deseja que as tábuas da sua lei não fique escrito apenas aqui na Bíblia, no nosso exterior, mas na nossa conduta, nascendo do nosso coração de dentro para fora. E tendo a lei de Deus gravada em na tábua dos nossos corações, né? Nós iremos viver agora a vida do novo homem, né? A lei de Deus será exteriorizada em nossas vidas, não como algo forçado, mas agora porque aceitamos a palavra do Senhor, a sua graça, então a sua lei foi impressa em nossos corações, né? E demonstraremos então a transformação do nosso interior, do nosso entendimento, da nossa mente, né? Então nós também aprendemos aqui que os mandamentos de Deus, a sua lei também fazem parte, né, da graça do Senhor, né? Pois quando eu guardo os mandamentos de Deus, a guarda dos mandamentos de Deus protege as nossas vidas, né? Quando diz não matarás, não furtarás, é uma proteção para cada um de nós, para as nossas vidas. Então a lei de Deus também faz parte da graça do Senhor, porque ela protege a nossa vida, nos mostra o caminho que devemos seguir. Embora não nos salve, mas ela nos indica o caminho que devemos seguir, né? E aqui o segundo texto, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Algumas pessoas então elas utilizam esse texto de forma errônea, né? Tirando do texto, tirando do verdadeiro contexto, né? E alguns usam até para dizer que o sábado foi abolido, né? Então fazem uma aplicação fora do contexto. Mas na verdade nós vemos aqui a função que a lei tem, né? A primeira função que a lei tem, que é nos mostrar o pecado, quando nós pecamos, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós entramos em conflito com a vontade do Senhor, nós pecamos. Então a lei nos mostra o pecado, olha, você pecou. E também nos mostra o castigo que merecíamos, o castigo que merecemos na verdade, né? Mas se nós pecamos e merecemos a morte, aí então entra a graça de Deus. Então entra a graça de Cristo. E entra a graça de Cristo para nos mostrar que também sem a lei não existe a graça. Porque só existe a graça porque houve uma transgressão da lei, né? E a graça, então, é a misericórdia de Deus como tratando ao pecador, né? Então a graça de Deus, a lei de Deus, quando é ferida, então Deus nos oferece então mais uma oportunidade. Deus nos dá a sua graça, nos reerguendo. Você merecia a morte, mas agora eu vou te dar mais uma oportunidade. Você se afastou de mim, mas pela minha misericórdia eu vou te dar mais uma oportunidade. Então a graça de Deus, né, é a misericórdia do Senhor. E havendo a transgressão da lei, então há a graça. Uma não vive sem a outra, né? Então nós não podemos confundir as coisas, mas devemos entender a função da lei aqui e como ela também aponta para Cristo e como ela também mostra o verdadeiro caminho que devemos seguir, né? Então, quando eu vivo para Deus, eu sou capacitado pela graça de Deus a seguir, a obedecer a sua palavra. Mas quando eu tento viver por mim mesmo, então me encontro totalmente morto, fora da vontade do Senhor, né? Nós não conseguimos guardar a sua lei, a lei de Deus, por nossas próprias forças, mas quando estamos com Deus, Ele nos dá a sua graça, nos dá a sua misericórdia, nos capacitando para, pela fé, vivermos a plenitude da graça do Senhor através da obediência da lei, das boas obras também, né? Então a lei, ela atua aqui, nesse caso, como um espelho, nos mostrando o nosso pecado e qual seria a nossa recompensa, mas também nos mostrando o caminho que devemos seguir, o caminho da graça de Deus, quando nós nos entregamos a Ele, e da regeneração, o caminho que aponta para Cristo, que é o nosso Salvador. Pequei,
mas a lei também me aponta a quem devo seguir para ser resgatado, então, das consequências da lei. Somos justificados pela fé. A alma que entende o significado dessas palavras nunca será autossuficiente. Não somos autossuficientes para pensar nada por nós mesmos. O Espírito Santo é a nossa eficiência na obra de edificação do caráter, segundo a semelhança divina. Quando nos julgamos capazes de moldar a própria experiência, cometemos um grande erro. Jamais podemos obter por nós mesmos a vitória sobre a tentação, mas o Espírito Santo operará naqueles que têm fé genuína em Cristo. A alma em cujo coração a fé habita crescerá e se tornará um belo templo para o Senhor. É dirigida pela graça de Cristo. Crescerá na mesma proporção em que, dependendo do ensino do Espírito Santo. Crescerá na mesma proporção em que depende do ensino do Espírito Santo. O tópico 3 nos fala assim: confiando no provedor da graça. A letra A: como podemos manter os benefícios da graça de Deus em nossa vida? Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, como nós podemos manter os benefícios da graça de Deus em nossa vida? Então, nós podemos manter os benefícios da graça de Deus em nossa vida, em primeiro lugar, tendo um relacionamento verdadeiro com Jesus, né? É a partir do verdadeiro relacionamento com Jesus, ao aceitarmos o seu sacrifício, é que nós recebemos a graça de Deus, né? Então, porque Cristo, na verdade, ele é a própria graça. Ele é a própria graça de Deus. Então, nós precisamos deixar também de lado todo o embaraço, tudo aquilo que nos afasta da vontade do Senhor, né? Todo pecado, toda situação que nos deixa com a vida espiritual lá embaixo, né? Então nós devemos nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de termos uma vida espiritual equilibrada, de termos uma vida espiritual, vamos dizer assim, robusta, né? Então tudo aquilo, principalmente o pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus, nós precisamos tirar da nossa presença, né? E assim nós podemos manter a graça de Deus em nossa vida, né? Precisamos então depender de Cristo. É a dependência de Cristo dia a dia que nos fortalece dentro dessa graça. É a dependência de Cristo ou a morte no pecado, né? Nós não temos muitas escolhas, só temos uma escolha, ou a dependência de Cristo ou a morte no pecado, né? Então, quando nós dependemos de Cristo, nós recebemos o poder para superarmos as nossas dificuldades dia a dia, né? Vencermos as batalhas que vêm dia a dia em nossa vida, né? Aí nós vamos então de vitória em vitória, de degrau em degrau, vencendo, superando as situações que acontecem na nossa vida, né? Tudo que o homem pode fazer sem Cristo está poluído pelo egoísmo e pecado. Mas aquilo que ele realiza pela fé é aceitável a Deus. Quando buscamos alcançar o céu pelos mistérios de Cristo, a alma progride. Olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Podemos ir de força em força, de vitória em vitória. Podemos, por meio de Cristo, a graça de Deus, pois por meio de Cristo a graça de Deus operou nossa completa salvação. Pessoa alguma pode ser justificada pelas próprias obras. É unicamente devido ao sofrimento, à morte e à ressurreição de Cristo que ela pode ser liberta da culpa do pecado, da condenação da lei e do castigo da transgressão. A fé é a única condição pela qual se pode obter justificação. E a fé inclui não apenas a crença, mas também a confiança. Não apenas acreditar, mas confiar que Deus vai realizar o seu querer, né? O seu efetuar em nossa vida. Quando o pecador tem uma visão
dos incomparáveis encantos de Jesus, o pecado deixa de ser atraente, pois ele contempla o primeiro entre 10.000, aquele que é totalmente desejável. O pecador percebe por experiência pessoal o poder do Evangelho, cuja vastidão de propósito é inigualada apenas pela cuja vastidão de propósito é igualada apenas pela preciosidade de propósito. Livro Fé e Obras, página 107. Então está aí a letra A. Vamos ver a letra B. Como podemos evitar que a graça de Deus seja frustrada? Gálatas 2:21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou em vão, né? Então, como devemos evitar que a graça de Deus seja frustrada? Irmãos, quando nós achamos que a nossa própria obediência garante a nossa salvação, né? Nós estamos, então, frustrando os planos de Deus, porque nós estamos frustrando a graça de Deus, porque nós estamos dizendo que o sacrifício de Cristo foi em vão na cruz do Calvário, né? Quando nós confiamos só na letra, na legalidade da lei, né? Na verdade, nós devemos entender que as obras da lei, eu as pratico as boas obras, porque é um resultado de aceitarmos a graça de Deus, né? É a graça de Deus operando em nossos corações, né? Aí então eu me torno um cristão equilibrado, um cristão que realmente entende a graça de Deus, né? Porque eu entendi que vivo salvo pela graça, então, estando salvo pela graça de Deus, pratico a lei não pelos meus próprios méritos, mas agora pelos méritos de Cristo, né? Por sua graça, por sua redenção, né? Eu guardo a lei como gratidão a Deus, né? Guardo a lei como gratidão pela minha salvação em Cristo Jesus. Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo a graça de Deus, então eu passo a amar os seus mandamentos, né? Passo a amar os seus preceitos, né? Então, quando eu entendo toda essa situação da graça de Deus, né? E também entendo o lugar da lei do Senhor dentro da graça de Deus. Quando nós fazemos assim, nós não frustramos a vontade do Senhor, mas quando nós queremos colocar os méritos na nossa própria obra, né? Os méritos na própria lei, nós frustramos a graça de Deus. Mas quando nós compreendemos e temos o equilíbrio em entender a graça e a lei dentro da graça de Deus, nós então entendemos a vontade do Senhor e a sua vontade pode ser realizada perfeitamente em cada um de nós, né? Sólida fé não levará ninguém ao fanatismo ou a agir como um servo preguiçoso. É o poder encantador de Satanás que leva os homens a olharem para si mesmos, ao invés de olharem para Jesus. A justiça de Cristo deve ir à nossa frente quando a glória do Senhor se tornar nossa recompensa. Se cumprirmos a vontade divina, podemos aceitar grandes bênçãos como um dom gratuito de Deus, mas não por causa de qualquer mérito próprio. Isso não tem valor. Faça a obra de Cristo e você honrará a Deus, saindo-se mais que vencedor por meio daquele que nos amou e deu a vida por nós, a fim de que tenhamos vida e salvação em Cristo Jesus. Muito importante essa nota aqui. Embora a verdadeira fé confie totalmente em Cristo para a salvação, ela levará à perfeita conformidade com a lei de Deus, né? Embora a verdadeira fé confie totalmente em Cristo, essa fé nos leva à perfeita conformidade com a lei de Deus. A fé se manifesta pelas obras. O quarto tópico nos fala permanecer puro ou corromper-se. A letra A. Como podemos resumir a incrível experiência pela graça de Deus? A incrível experiência de viver pela graça de Deus, Gálatas 2, verso 20, diz assim: Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui, irmãos, nós temos a grande experiência do apóstolo Paulo, né? Demonstrando a sua grande intimidade que ele teve agora com Cristo, mostrando o seu relacionamento com Cristo, né? Foi
tamanha essa intimidade, foi tamanho esse relacionamento que o apóstolo escreveu: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Nós podemos tirar lições aqui, né? Nós só vivemos para Cristo quando nós estivermos mortos para o nosso próprio eu. Nós só vivemos para Cristo quando nós estivermos mortos para o nosso próprio orgulho, para nós mesmos, né? Então nós podemos viver para Cristo quando nós fazemos essa troca. Tiramos o nosso eu do centro e colocamos a Cristo como centro da nossa vida. E isso o apóstolo Paulo levava a sério, né? Então Paulo aqui está falando de um relacionamento assim que mudou totalmente a sua vida. Ele está falando que ele morreu para a vida desse mundo. Em qual sentido? Morreu para a vida de pecado, morreu para a vida de orgulho, morreu para a vida do próprio prazer, né? Mas agora estava vivendo para uma vida para Cristo, uma vida no sentido espiritual para Cristo, né? Estava vivendo uma vida para a glória de Deus, uma vida que representava bem o nome de Deus, uma vida de obediência a Deus, de acordo com a sua vontade, né? Então, quando nós vivemos um verdadeiro relacionamento como Paulo viveu com Cristo, nós temos parte nessa justificação que Jesus faz em nossa vida, né? O perdão dos nossos pecados, pela fé em Cristo. Embora nada podemos fazer de nós mesmos, né? Mas aos olhos de Deus nós somos aceitos por causa do sacrifício, o verdadeiro sacrifício de Cristo em favor de cada um de nós, né? Pela graça de Cristo podemos realizar tudo o que Deus exige. As tendências que controlam o coração natural devem ser dominadas pela graça de Cristo antes que o homem caído esteja apto a entrar no céu para desfrutar da companhia dos puros e santos anjos. Quando o homem morre para o pecado, é vivificado para uma nova vida em Cristo. O amor divino lhe enche o coração, o entendimento é santificado. Ele bebe de uma fonte inesgotável de alegria e conhecimento. E a luz de um dia eterno brilha no caminho, pois a luz da vida está continuamente com ele. O toque da fé abre para nós o tesouro divino de poder e sabedoria. E assim, por meio de vasos de barro, Deus realiza as maravilhas da sua graça. Hoje necessitamos grandemente dessa fé viva. Devemos saber que Jesus é realmente nosso. Devemos saber que Jesus é realmente nosso, que seu Espírito está purificando e refinando o nosso coração. Se os seguidores de Cristo tivessem fé genuína, em mansidão e amor, que obra poderiam realizar? Que fruto seria visto para a glória de Deus? A letra B. Por que Paulo ficou muito alarmado com os crentes que viviam na Galácia e o que devemos aprender disso? Gálatas 3:1 e João 3, verso 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Jesus lhe respondeu e lhe disse, João 3:3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós temos aqui, irmãos, os crentes da Galácia, após receberem todos os ensinos da verdade, após terem já experimentado a palavra de Deus, né? Os ensinos que foram passados pelos apóstolos e principalmente pelo apóstolo Paulo aqui, eles voltaram às velhas tradições, né? Alguns continuavam seguindo os costumes e tradições humanas, né? Que pregavam a salvação pelas obras, pelo esforço próprio, desmerecendo então o sacrifício de Cristo, tirando de foco a graça do Senhor, né? E essas pessoas, elas queriam ser aceitas por Deus pelas práticas das cerimônias, né? Que elas praticavam, pela lei cerimonial, né? E pelo esforço pessoal, né? Por algo exterior, né? Não uma transformação de dentro para fora feita pelo Espírito Santo. Então eles excluíam, assim por essas práticas, excluíam a graça de Deus, a graça de Cristo da sua vida, né? E por isso Paulo estava os advertindo, né? Pois conforme aqui diz o texto, eles precisavam nascer de novo, precisavam ter uma nova mentalidade em Cristo Jesus, precisavam então de uma nova experiência com Deus,
para voltar então aos ensinamentos de Cristo, a viver pela graça, a ter um relacionamento verdadeiro com Deus, né? Não apenas uma vida exterior de cerimônias, né? Mas precisava de uma nova mentalidade em Cristo Jesus para entenderem as coisas espirituais, os assuntos espirituais para o seu próprio bem e para a sua própria salvação, né? O apóstolo incentivou os Gálatas a abandonarem os falsos guias que os haviam enganado e a retornar à fé que uma vez fora acompanhada por evidências inconfundíveis da aprovação divina. Os homens que tentaram desviá-los da crença no Evangelho eram hipócritas, profanos de coração e corruptos de vida. A religião que viviam consistia em uma série de cerimônias praticadas com o objetivo de obter o favor divino. Não queriam um evangelho que exigisse obediência à palavra. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pensavam que uma religião baseada em tal doutrina exigia um sacrifício muito grande, e assim apegaram-se aos próprios erros, enganando-se a si mesmos e aos outros. Substituir a santidade de coração e de vida por formas externas de religião ainda é tão agradável à natureza não renovada quanto era nos dias desses mestres judeus. Hoje, tanto quanto na época, existem falsos guias espirituais cujas doutrinas muitos ouvem com atenção. É o esforço estudado de Satanás desviar a mente da esperança da salvação pela fé em Cristo Jesus e da obediência à lei de Deus. O quinto tópico nos fala mantendo Cristo como o nosso foco. A letra A, que perguntas Paulo fez para abrir os olhos dos Gálatas, a fim de verem o tipo exato de feitiço em que haviam caído. Gálatas 3, 2 a 5, diz assim: Só quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então aqui nós vemos as perguntas, né? Paulo que faz perguntas cabais, né? Perguntas chaves aos Gálatas, né? Ao mesmo tempo que faz essas perguntas, mostra a eles em que enganos eles estavam caindo, né? Em que prática eles estavam retrocedendo, né? Mostrando a eles que com a sua conduta, com as suas práticas de observarem mais as cerimônias exteriores, né? A lei cerimonial, mostrava a eles que com suas condutas, eles de confiar em suas próprias forças, nos seus próprios méritos, eles caíam no desagrado de Deus, né? E por consequência também estavam fora da graça de Cristo agora, né? Na verdade, essa situação aqui por trás era uma obra de Satanás, né? Para enveredar as pessoas daquela localidade ali, para confundir, né, os ensinos da palavra de Deus com os ensinos e tradições humanas, né? Então Satanás estava operando ali, trazendo a operação do erro para confundir aquelas pessoas que não estavam com o coração arraigados na palavra de Deus, né? Satanás é o feiticeiro e tem agido para expulsar a Cristo da alma para que ele mesmo seja entronizado. Então Satanás, ele faz com que a pessoa confie nos seus próprios méritos, faz com que a pessoa confie nas cerimônias, né? Em atos exteriores, e acabe se esquecendo de Jesus, aquele que morreu na cruz, que pela fé pode salvar perfeitamente a cada um de nós, né? Então é obra de Satanás fazer com que o ser humano se esqueça de Jesus, e ele estava fazendo esse trabalho lá na igreja de Gálatas, né? Dos Gálatas. Letra B. Em contraste, qual foi o foco do ensino de Paulo? Contrário a isso, né, que os Gálatas estavam praticando, que os falsos mestres praticavam, ensinando ritos e cerimônias, qual era o foco do ensino de Paulo, então? 2 Coríntios 4, 5 e 6. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo,
o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus em face de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que Cristo e sua palavra, Cristo e sua verdade, né, era o foco do ensino do apóstolo Paulo. Cristo, o Salvador da humanidade, Cristo e a sua graça, né, era o centro das pregações de Paulo, né? Então as pregações de Paulo eram cristocêntricas. Cristo era o centro. A obra de Cristo, a salvação em Cristo Jesus, a justificação pela fé em Cristo Jesus, o perdão em Cristo Jesus, né? Então Paulo trazia ali então a pregação da graça de Deus por meio dos méritos de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo. Então que o ser humano só pode ser salvo se aceitar as dádivas, né, de Cristo, aceitando então os méritos de Jesus no seu sacrifício, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É assim que nós somos salvos, né? E Paulo já pregava desde o início com muita ênfase sobre esse assunto, né? Exaltando a Cristo e a salvação do ser humano pela graça, pela fé em Cristo Jesus, né? Mostrando então que ao ser humano aceitar os méritos de Cristo em sua vida, ele é salvo dessa vida, desse mundo de pecado. Esse ser humano que aceita Cristo, então, pode ter uma renovação de vida, pode ter uma transformação, né? Do pecado para a salvação, da vida de desagrado para com Deus, para uma vida de acordo com a palavra de Deus. Tudo isso pela graça de Jesus, tudo isso pelos méritos de Cristo, e era isso que Paulo ensinava. E esses ensinos de Paulo também ecoam a cada um de nós nesses últimos tempos, né? Não era para exaltar a si mesmo, mas para engrandecer a graça de Deus que Paulo apresentava aos que lhe negavam o apostolado, prova de que ele era em nada inferior aos mais excelentes apóstolos. Aqueles que procuravam menosprezar-lhe a vocação e obra estavam lutando contra Cristo, cuja graça e o poder se manifestavam por meio de Paulo. A oposição dos seus inimigos forçou o apóstolo a tomar uma atitude decidida em manter a própria posição e autoridade. Então, muitos que menosprezavam os ensinamentos de Cristo queriam dizer que Paulo não havia sido chamado também, né, para a obra. Queriam, então, menosprezar a Paulo e os seus ensinamentos, mas por ter um relacionamento com Cristo, Deus o exaltou mais ainda, né, diante do povo, mostrando que a sua palavra era uma palavra de verdade, a sua palavra era a palavra aprovada por Deus, pois estava baseado na palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, né? Paulo implorou àqueles que já haviam conhecido o poder de Deus na vida para que retornassem ao primeiro amor pela verdade do Evangelho. Então, o mesmo apelo que Paulo fez àqueles homens do passado, ali na igreja dos Gálatas, esse apelo também ecoa para cada um de nós hoje nos nossos dias, né? Então o apelo de Paulo é que voltemos ao primeiro amor, reconhecendo o poder de Deus na nossa vida e crendo no Evangelho, né, que mostra a salvação em Cristo Jesus, não por nossas próprias obras, né, ou por méritos humanos, mas por Cristo Jesus e por seus méritos, né, por sua graça. Com argumentos irrefutáveis, apresentou-lhes o privilégio de se tornarem homens e mulheres livres em Cristo, por meio de cuja graça expiatória de todos os que se entregam totalmente são vestidos com o manto da sua justiça. Ele assumiu a posição de que toda pessoa que deseja ser salva deve ter uma experiência genuína e pessoal nas coisas de Deus. Então, está aqui diante de nós mais uma lição importante, que possamos meditar na palavra do Senhor, entendermos essa palavra, pedirmos o auxílio do seu Santo Espírito, para que essa graça salvadora também se opere em nossas vidas, de dentro para fora, com o poder do Santo Espírito, regenerando os nossos corações. Aí então podemos também um dia falarmos como Paulo, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que possamos alcançar essa experiência de viver totalmente pela graça.